Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Todos aqui já me conhecem, na verdade? Eu sou a professora Ana Paula Almeida e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o conto fantástico. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre verossimilhança. Narrar, relatar, tudo parece fazer parte da nossa rotina enquanto seres humanos. Narramos uma história ocorrida conosco, até mesmo com outras pessoas. Ouvimos outras tantas histórias, sejam elas verdadeiras ou não. Relatamos um acontecimento presenciado por nós. Enfim, muitas são as circunstâncias em que nós nos encontramos narrando algo. Seja por meio da oralidade, seja por meio da escrita, todo interlocutor espera ao menos que aquilo que contamos tenha um início, um meio e um fim. Numa história, a cada novo acontecimento vão surgindo fatos que desencandeiam outro fato, que originam outro fato. No decorrer da história, tudo parece se complicando, chegando até um ponto máximo, até que, enfim, tudo se resolve, a história toma rumos totalmente inesperados pela gente, né, pelo próprio leitor. E é natural que isso aconteça, pois faz parte da trama, faz parte do enredo. E é exatamente sobre esse desencadear de ações que hoje nós vamos fazer a nossa discussão acerca de um importante elemento que norteia esse gênero narrativo, a verossimilhança. Para compreender essa verossimilhança, a gente tem que partir da ideia de que os fatos narrados lá no conto fantástico, lá nas nossas narrativas do nosso dia a dia, eles não precisam necessariamente ser verdadeiros, ou seja, eles não precisam corresponder à realidade. Mas tem que ser fatos que sejam dotados de uma lógica, de uma coerência. A gente espera que esses fatos eles façam sentido, por mais que eles não sejam verdadeiros. Ainda que inventados, esses fatos precisam, essa história, ela precisa satisfazer as expectativas do interlocutor, de modo a fazer com que esse interlocutor ele encontre sentido naquilo que ele está lendo, naquilo que está sendo compartilhado. Caso contrário, as ideias irão ficar incompreensíveis, vagas. Vai ser uma história que a gente não entende, né? Tem lá toda uma estrutura, mas a gente não consegue entender os fatos. E é exatamente a esse aspecto de que essas ideias têm que ter uma sequência lógica, que quando a gente está lendo um texto, a gente acaba meio que mergulhando naquele universo, na verdade? Por mais que não seja um texto real, pode ser um texto fictício, que é uma característica principalmente dos contos fantásticos, mas à medida que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo, a gente vai mergulhando nesse universo, a gente vai estabelecendo uma familiaridade. Parece que aquilo que está sendo narrado se torna real devido a essa organização dos fatos e também levando em consideração a forma como esses fatos são narrados. Pois bem, é exatamente isso que é a verossimilhança. O que, Ana Paula, que é a verossimilhança? É isso, pessoal, é uma narrativa que precisa ser construída dentro de um universo possível, com o objetivo de provocar no leitor a sensação de que os fatos que estão sendo narrados naquele texto, eles realmente podem existir, eles realmente podem acontecer. Então, é importante, é necessário que a gente leve em consideração essa verossimilhança ao narrarmos um fato. Na língua portuguesa, essa verossimilhança ela deve ser encontrada nessas narrativas possíveis, ou seja, narrativas que, mesmo que não sejam narrativas reais, sejam inventadas, mas elas sejam repassadas para a gente, para o leitor, de uma maneira que a gente compreenda que aquilo realmente pode acontecer, que é um universo possível. Então, é sobre isso que trata a verossimilhança, bem simples, né? Nos contos fantásticos, por mais fantásticos que sejam as narrativas, mas eles têm que ser estruturados de maneira que a gente consiga entender que aqueles fatos narrados, que aquele texto que está sendo narrado, ele é construído dentro de um universo possível de acontecer de uma maneira lógica, de uma maneira que faça sentido para o leitor. Ok?
Então, vocês vão dar continuidade aos estudos com o professor de sala e a gente volta na próxima aula com mais conteúdo, mais conhecimento de língua portuguesa, tá certo? Tchau, tchau e fiquem com Deus.